Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje vamos continuar com a leitura do 23º capítulo do livro de Mary Shelley, Frankenstein. Capítulo 23. Eram 8 horas da noite quando desembarcamos. Caminhamos por algum tempo na margem, desfrutando da claridade momentânea. Depois, retiramo-nos para a estalagem e contemplamos a bela paisagem das águas, dos bosques e montanhas, envoltas na escuridão, mas ainda exibindo seus contornos negros. O vento que tinha virado para o sul agora soprava com grande força para o oeste. A lua tinha alcançado seu ápice no céu e começava a descer. As nuvens passavam correndo mais rápido do que o vôo de abutres e esmaeciam os raios da lua, enquanto o lado refletia a paisagem movimentada dos céus, que se tornava ainda mais agitados pelas inquietas ondas que começavam a subir. De repente, uma forte tempestade desabou. Estive calmo durante o dia, mas tão logo a noite obscureceu as formas dos objetos. Milhares de medos surgiram em minha mente. Eu estava ansioso e atento, enquanto a minha mão direita segurava uma pistola escondida no meu peito. Cada som me apavorava, mas decidi que venderia a minha vida por um alto preço, e não abandonaria a luta até que minha própria vida ou de meu adversário fosse extinta. Tímida e teimosa, Elizabeth observou a minha agitação, por algum tempo em silêncio, mas havia algo em meu olhar que lhe comunicava o terror. Trêmula, ela perguntou: O que deixa você agitado, meu querido Victor? Por que está com medo? Oh, meu amor, exclamei, fique em paz essa noite, e tudo estará seguro. Mas essa noite será um horror, será muito terrível. Passei 1 hora nesse estado de espírito, quando de repente refleti como seria tenebroso para minha esposa o combate que eu esperava para qualquer momento. Implorei encarecidamente a Elizabeth que fosse descansar e decidi não me juntar a ela enquanto eu não tivesse obtido algum conhecimento sobre a situação do meu inimigo. Ela se recolheu e eu continuei algum tempo andando pelos corredores da casa, para cima e para baixo, inspecionando cada canto onde meu adversário pudesse se refugiar. Não descobri nenhum vestígio dele e já estava começando a conjecturar que alguma chance feliz tinha intervido para impedir a execução de suas ameaças, quando de repente ouvi um grito agudo e pavoroso. Vinha do quarto para qual Elizabeth se retirara. Ao ouvi-lo, a verdade por inteiro saltou à minha mente. Meus braços caíram, o movimento de cada músculo e de cada fibra do meu corpo ficou em suspenso. Eu podia sentir o sangue escorrendo em minhas veias e as extremidades de minhas pernas formigando. Esse estado durou apenas um instante. O grito se repetiu e eu corri para o quarto. Meu Deus, por que não morri então? Por que estou aqui para relatar a destruição da melhor esperança e da mais pura criatura da terra? Lá estava ela, sem vida, inanimada, atirada na cama, com a cabeça pendente, o rosto com traços pálidos e distorcidos, cobertos pelo seu cabelo. Para onde eu me viro, vejo a mesma cena: os braços sem sangue e o perfil relaxado, lançado pelo assassino no leito nupcial. Poderia eu contemplar aquilo e viver? Infelizmente, a vida é obstinada e se apega mais aonde é mais odiada. Por um momento só, eu queria perder a lembrança, cair no chão sem sentidos. Quando me recuperei, encontrava-me rodeado por pessoas da estalagem, que estampavam no rosto um estado de choque provocado pelo terror, mas o horror dos outros parecia apenas uma zombaria, uma sombra dos sentimentos que me oprimiam. Escapei deles para o quarto onde estava o corpo de Elizabeth, meu amor, minha esposa, tão querida, tão digna, na flor da idade. Ela havia sido afastada da posição em que eu a vi pela primeira vez, e então colocaram-na deitada, com a cabeça apoiada no braço e um lenço jogado sobre o corpo. Eu poderia supor que ela estava adormecida. Corri e abracei-a com ardor, mas a languidez mortal e a frieza dos seus membros me diziam que o que agora tinha em meus braços havia deixado de ser Elizabeth, que eu amava e adorava. A marca da garra assassina do demônio estava em seu pescoço, e sua respiração tinha cessado de passar por seus lábios.
Enquanto ainda me debruçava sobre ela na agonia do desespero, de repente olhei para cima. As janelas do quarto, que antes estavam fechadas, agora deixavam passar a pálida claridade da lua. Senti uma espécie de pânico quando as persianas foram jogadas para trás e o recinto se iluminou. Assim como uma sensação de horror indescritível, vi pela janela aberta aquela figura por demais horrenda e abominável. O monstro exibia na face um sorriso escancarado. Parecia zombar quando apontou para o cadáver da minha esposa com seu dedo diabólico. Corri para a janela e, tirando a pistola do meu peito, disparei, mas ele se esquivou de mim, saltou do local onde estava e, correndo com rapidez de um raio, mergulhou no lago. O estampido de disparo levou uma multidão para o quarto. Apontei para o local onde o monstro havia desaparecido e seguimos a pista com barcos. Redes foram lançadas, mas em vão. Depois de passarmos várias horas, retornamos sem esperança. A maioria de meus companheiros achava que era alguma figura evocada pela minha imaginação. Depois de desembarcarem, realizaram buscas pela região, com várias equipes, indo em diferentes direções, no meio dos bosques e das videiras. Tentei acompanhá-los, mas só aguentei seguir uma curta distância da casa. Minha cabeça girava, meus passos eram como de um bêbado. Por fim, desabei em estado de completa exaustão. Uma película encobria os meus olhos. Minha pele ressecou com o calor da febre. Nesse estado, fui carregado de volta e colocado numa cama, quase sem consciência do que tinha acontecido. Meus olhos vagavam pelo quarto como se procurassem algo perdido. Depois de uma pausa, levantei-me e, como por instinto, rastejei até o quarto onde estava o cadáver de minha amada. Havia mulheres chorando em volta. Eu me debrucei sobre Elizabeth e juntei minhas lágrimas tristes às delas. Durante todo esse tempo, nenhuma ideia clara se apresentou à minha mente, mas os meus pensamentos divagavam por vários assuntos, refletindo confusamente sobre os meus infortúnios e sobre seu causador. Estava perplexo, imerso numa nuvem de espanto e horror. A morte de William, a execução de Justine, o assassinato de Clerval e, por último, a execução da minha esposa. Nesse momento, eu não sabia se os únicos amigos que me restavam estariam a salvo da malignidade do demônio. Meu pai até poderia estar se contorcendo sob suas garras, e Ernest poderia estar morto a seus pés. Essa ideia me fez estremecer e me trouxe de volta à ação. Eu me aprumei e decidi voltar a Genebra o mais rápido possível. Não havia cavalos para alugar. Eu teria que voltar pelo lago, mas o vento era desfavorável e a chuva caía torrencialmente. Era quase de manhã e eu podia razoavelmente prever a minha chegada para a noite. Contratei homens para remar e também peguei no remo, pois sempre experimentava alívio do tormento mental no exercício físico, mas a desgraça transbordante que então enfrentava e o excesso de agitação que suportara tornara-me incapaz de qualquer esforço. Baixei o remo e afundei a cabeça nas minhas mãos, abrindo espaço para cada ideia sombria que surgisse. Se olhasse para cima, via cenas familiares para mim de uma época mais feliz e que inclusive havia contemplado na véspera, na companhia dela, que agora era apenas uma sombra e uma recordação. Lágrimas escorriam dos meus olhos. A chuva cessou por um instante e vi os peixes brincando nas águas, como faziam horas antes. Eles haviam sido observados por Elizabeth. Nada é tão doloroso para a mente humana como uma mudança completa e repentina. O sol pode brilhar e as nuvens podem baixar, mas nada me parecia igual ao dia anterior. Um demônio arrebatara de mim toda a esperança de felicidade futura. Nenhuma criatura jamais havia sido tão desgraçada como eu. Tão devastador, um evento pode ser marcante na história de um homem. Mas por que devo me debruçar sobre os incidentes que se seguiram a esse último acontecimento avassalador? Minha história tem sido uma sequência de horrores. Cheguei ao auge e o que devo contar agora pode ser tedioso para você. Como você sabe, um por um meus amigos foram arrebatados. Fiquei desolado, minhas próprias forças estão exauridas e devo dizer em poucas palavras o que resta da minha horrenda narração. Cheguei a Genebra. Meu pai e Ernest ainda viviam.
mas o primeiro desmoronou com as notícias que eu trazia. Ainda o vejo, excelente e venerável velho. Seus olhos pareciam errantes no espaço vazio, pois haviam perdido o encanto e o deleite. Elizabeth, mais que uma filha, era aquela a quem ele dedicava o maior carinho que uma pessoa podia sentir. Alguém que, no fim da vida, tendo poucos afetos, se apegava mais fervorosamente a quem lhe resta. Amaldiçoado, maldito seja o demônio que trouxe a desgraça aos meus cabelos grisalhos e o condenou a se dissipar em miséria. Ele não conseguiu viver sob os horrores que se acumularam ao seu redor. Suas fontes de existência repentinamente se secaram. Ele se tornou incapaz de se levantar da cama e, em poucos dias, morreu em meus braços. O que aconteceu comigo? Não sei. Perdi os sentimentos. Os grilhões e as trevas eram as únicas coisas que me constrangiam. Às vezes, de fato, sonhava que vagava em prados floridos e vales agradáveis com os amigos da minha juventude, mas eu acordava e me achava numa masmorra. A melancolia veio em seguida. Aos poucos, adquiri uma noção mais clara das minhas desgraças e da situação, e então me libertei da minha prisão. Pelo que fiquei sabendo, durante muitos meses me consideraram louco, e uma cela solitária foi a minha moradia. A liberdade, porém, teria sido um presente inútil para mim, se eu não tivesse despertado para a razão e, ao mesmo tempo, para a vingança. À medida que a lembrança das desgraças passadas me pressionava, comecei a refletir sobre o causador de tudo, o monstro que eu havia criado, o demônio infeliz que coloquei no mundo para minha destruição. Eu ficava dominado por uma raiva enlouquecedora quando pensava nele. Queria e orava ardentemente para que pudesse tê-lo ao meu alcance, para lhe infringir uma vingança grande e significativa sobre a cabeça amaldiçoada. Nem o meu ódio se confinava aos desejos inúteis. Comecei a refletir sobre os melhores meios de capturá-lo, e para esse propósito, cerca de um mês depois da minha libertação, recorri a um juiz criminal na cidade e lhe disse que tinha uma acusação a fazer, pois conhecia o destruidor da minha família e exigia que ele exercesse toda a sua autoridade para prender o assassino. O magistrado me ouviu com atenção e bondade. Tenho certeza, senhor, ele me disse, que da minha parte não economizarei nenhum trabalho ou esforço para descobrir o vilão. Agradeço, respondi, mas escute o depoimento que tem a fazer. É realmente um relato tão estranho que eu deveria temer que o senhor talvez possa não lhe dar o crédito de uma coisa que, por mais espantosa que pareça, force a convicção da verdade. A história está bastante destinada a ser confundida com um sonho, mas não tenho motivo para a falsidade. A maneira como assim falei foi impressionante, mas tranquila. Eu havia tomado em meu coração a resolução de perseguir o meu destruidor, até a morte. Esse propósito acalmava a minha agonia e por algum tempo me reconciliou com a vida. Então, relatei brevemente a minha história, com firmeza e exatidão, marcando as datas com precisão e nunca me desviando para insultos ou reclamações. Inicialmente, o magistrado se mostrou incrédulo, mas conforme continuei, ele ficou mais atento e interessado. Às vezes, eu via estremecer de horror, outras vezes, seu semblante estampava uma viva surpresa, mas que não se misturava com a descrença. Para concluir a narrativa, eu disse: é esse ser que eu acuso e por cuja captura e punição invoco que exerça todo o seu poder. É seu dever de magistrado. Acredito e espero que os seus sentimentos como homem não se insurjam contra a execução dessas funções nessa ocasião. Esse discurso provocou uma mudança considerável na fisionomia de meu ouvinte. Ele escutou a minha história com aquela meia crença que é dada aos contos de fadas, espíritos e eventos sobrenaturais. Mas quando foi chamado a agir oficialmente, em consequência, toda a maré de sua incredulidade retornou. Contudo, ele respondeu educadamente: de bom grado, eu lhe proporcionaria todo o auxílio em sua perseguição, mas a criatura de quem você falou parece ter poderes que desafiam todos os meus esforços. Quem consegue seguir um animal que pode atravessar o mar de gelo e habitar cavernas e covas onde ninguém mais se arriscaria? Além disso, alguns meses se passaram desde o acometimento dos crimes, e ninguém pode conjecturar por quais lugares ele vagou, ou qual região pode agora habitar.
Não duvido que ele paire perto do lugar em que habito. Se ele realmente se refugiou nos Alpes, pode ser caçado como uma camurça e destruído como uma fera capturada. No entanto, percebo seus pensamentos. O senhor não deu crédito à minha narrativa e nem pretende perseguir o meu inimigo com a punição que ele merece. Enquanto falava, a raiva brilhava em meus olhos. O magistrado se intimidou. Está enganado, ele disse. Vou me esforçar. Se estiver em meu poder agarrar o monstro, tenho certeza de que ele sofrerá a punição proporcional aos seus crimes. Mas temo, por aquilo que você mesmo descreveu com suas propriedades, que isso seja impraticável. Assim, enquanto todas as medidas adequadas são tomadas, você deve preparar a sua mente para o desapontamento. Isso não pode acontecer. Tudo o que eu posso dizer será de pouco proveito. Minha vingança não representa vulto nenhum para o Senhor. Apesar disso, embora concorde que seja um vício, confesso que essa é a única paixão que devora minha alma. A raiva que sinto é indescritível quando penso que o assassino que soltei na sociedade ainda existe. O Senhor recusa a minha justa demanda. Tem apenas um recurso: me dedicar à destruição dessa aberração, seja com a minha vida ou com a minha morte. Eu tremi de extrema agitação ao dizer essas palavras. Havia um frenesi nos meus modos, e um pouco, não duvido, do orgulho, da arrogância que os mártires dos tempos antigos dizem ter possuído. No entanto, para um magistrado genebriano, cuja mente estava ocupada por muitas outras ideias, além da devoção e do heroísmo, essa elevação mental tinha muito da aparência da loucura. Ele se esforçou para me acalmar, como a enfermeira faz com uma criança, e remeteu a minha história aos efeitos do delírio. Homem, gritei, quão ignorante é no orgulho dessa sua sabedoria. Chega, o senhor não sabe o que diz. Deixei a casa perturbado, furioso, e me afastei para meditar sobre as outras possíveis ações futuras. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.